Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas, isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas, estamos no nosso 44º episódio do programa. Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro. O tema de hoje é principais erros cometidos por roteiristas iniciantes. Hoje estou quase com o meu convidado Augusto Santos. Ele está subindo as escadas e agora acabou de mandar mensagem. Ele está um pouquinho atrasado, mas o programa também começou um pouco mais tarde, então tá tudo certo. Ele é ator de cinema e de teatro, ele é roteirista do documentário em pré-produção História Sem Glória, também conhecido como Brasil nos Trilhos, também conhecido como... Tá com um título meio indefinido por enquanto, mas tá crescendo. Que vai estudar um pouco o impacto das ferrovias no Brasil e por que elas desapareceram, onde foram, como desapareceram e em que condições, né? Tá entrando aí agora, Augusto? Pode entrar aí, por favor. Antes de começar, quero dar também o ranking de votos da nossa pesquisa da semana passada, do filme mais reassistível de todos os tempos. Nós tínhamos conseguido chegar em 5 finalistas. Por favor, Augusto, senta aí, tudo bem? Bem-vindo. Se quiser colocar esse microfone aí, se você consegue acompanhar, senão posso tirar daí. Então nós tínhamos chegado em 5 finalistas, né? O Feitiço no Tempo, de 1993, Os Caça-Fantasmas, de 1984, Caçadores da Arca Perdida, de 81, Jurassic Park, de 93 e Duro de Matar, 1988. A ordem ficou: o filme mais reassistível de todos os tempos ficou com Duro de Matar, com 93%, Jurassic Park em segundo lugar com 84% e em terceiro lugar Caçadores da Arca Perdida com 73%. Eu também fiquei surpreso, eu achei que Caçadores da Arca Perdida ia ser o primeiro, com certeza absoluta. E aí, Augusto, tudo bem? Como é que você tá? Tudo, e você? Pô, desculpa o meu atraso. Imagina, foi poucos minutos. Eu já te apresentei, né? Já falei aqui, o Augusto Santos é ator de cinema e teatro, né? Isso. Roteirista do documentário em pré-produção. Isso. História Sem Glória, Brasil nos Trilhos. Com 3 nomes. Aonde foram os trilhos? Qual que é o terceiro? 2 trilhos me levando. 2 trilhos me levando. Pra onde eu vou nesse tchutchu? Pra onde eu vou nesse tchutchu? Maria Fumaça, o filme. Maria Fumaça, o filme. Era uma vez no Oeste, me influenciou. Era uma vez no Oeste. Era uma vez no Oeste, me influenciou. Viva... Era uma vez na Estrada de Terra. Viva Sérgio Leone, qualquer coisa assim. Jânio Quadro, seu filho da puta. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Bom, aí eu tava falando aqui, o tema hoje, né? Além de eu queria falar um pouco sobre o seu documentário, até pra você ter uma âncora aqui, né? Pra poder mostrar pra futuros apoiadores, né? Eles vão olhar lá e falar, esse filme aí... Eu quero investir nele. Investidores, né? Esse filme aí eu quero muito fazer. Então me conta um pouco do História Sem Glória. Qual que foi a sua ideia? Qual que foi a sua inspiração? Eu nasci numa cidade chamada Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E ela é daquelas cidades do interior do Brasil que nasceram à margem dos trilhos. Então, quer dizer, primeiro passou a ferrovia. Aí eles fazem sempre uma estação, depois tem um quartel-general, e aí começa a cidade. E o interior tem muito disso. E Três Lagoas é uma dessas. Tem outras coisas na história da fundação da cidade, mas a ferrovia é muito importante. Para toda a cidade, né? O polo Roma foi construído por causa de suas ruas, né? Estradas, né? Então, toda grande civilização começou porque tinha algum tipo de acesso especial, né? O Rio Nilo, né? No Egito também era o ponto lá de troca de mercadorias e de, né? O caminho das Índias, né? São diferentes estradas, diferentes polos que permitiram que as cidades fossem criadas, né? Eu acho que, como você vem do Mato Grosso, você tem essa visão, né? Que onde tem um polo de ferrovia, tem uma cidade, né? Apesar de estarem abandonadas hoje, a maioria, né? A maioria foi abandonada. Na década de 50, o Juscelino Kubitschek inclinou, né? Ele abriu, ele se inclinou para rodovia.
Aí tinha o que eles chamavam de rodoviaristas. Eu aprendi esse termo durante a pesquisa pro... E era por uma conta do petróleo estar barato por conta de negociação com os Estados Unidos. Isso, porque aí foi quando veio a Ford, veio a gente chamava, era a Chevrolet, vieram as grandes montadoras, né? Não foi necessariamente uma estratégia ruim, né? O problema é que ele completamente parou todos os investimentos em todas as outras formas de transporte. Esse foi o problema. Né? O Brasil se tornou o único país com extensão continental que não tem uma ferrovia digna, né? Uma ferrovia tanto para transporte de passageiros, eficiente, tanto para transporte de passageiros quanto de cargas. É o único com essa extensão. A Rússia tem, os Estados Unidos nem se fala, a Europa toda tem, mas a gente não tem. Viaja de trem, né? A Europa toda se viaja de trem. E aí ele inclinou. E aí, essa é uma coisa interessante sobre o Brasil. Quando começa uma coisa, eles vão destruindo a outra. Isso é um comportamento nosso, eles vão destruindo a outra. Verdade, eu nunca tinha pensado. Nós temos uma entropia muito forte nas nossas criações, né? Existe algo novo sem consumir o velho. Né? Sem consumir o velho, sem destruir, né? Você acabou de definir a nossa política, acabou de definir a nossa educação, acabou de definir a nossa... Isso está no nosso DNA, é impressionante. Quando você vai começar algo novo, eles precisam destruir o velho. Não tem. Filme americano, são vários os filmes americanos que você tem o sujeito viajando de carro, é sempre um sujeito que ele tá com problema, vai visitar a mãe, ou é o Thanksgiving Day, alguma coisa assim. A gente vai entrar nisso hoje. Eu tenho aqui alguns problemas de roteiristas iniciais, né? O cara que tá começando, né, uma história. Aí ele coloca a estrada e o sujeito tá dirigindo na estrada, tá o carro, e ao lado da rodovia tem uma ferrovia. Você mantém, claro. Você mantém. Quem quiser ir de trem, vai de trem. Quem quiser ir de carro ou de ônibus, vai de ônibus ou de avião. O trem é mais barato, né? Principalmente para carga. No Brasil, não, né? Não. No Brasil, o trem é mais caro, porque ele só roda por algumas horas à noite e numa velocidade muito baixa para transporte de carga. Eu fiz comércio exterior, né? Então, eu sei que o trem é ótimo para carregar cargas extremamente pesadas. Principalmente cargas que, se você dá pro caminhoneiro, ele quebra o eixo do caminhão, ele toma multa e a carga é apreendida pelos fiscais, porque ele passa em o dobro da capacidade nominal de carga do caminhão. Então, tem algumas coisas que você nem se arrisca em mandar por caminhão, que você sabe que você não vai chegar no destino. Só que também significa que você tem que acrescentar 1, 2, 3 semanas ao seu prazo de entrega, porque vai por ferrovia. E parte disso são, né, diversas leis. Mas o trem vai atropelar as comunidades ribaceiras. Tem várias coisinhas aí que influenciam nisso, né? Mas é meio louco, assim. Como é que é o mesmo o termo? Qual é o verbo para trem? Não é atropelamento, oh meu Deus. Ixi, tem um verbo para... Tem um verbo, porque você não Não, como é que é? Você não foi atropelado pelo trem. Foi você que atropelou. Como é que é o... Tem um verbo, eu vou lembrar esse verbo. Eu tô procurando aqui, mas eu não tô achando. Bom, e no Brasil é mais caro, o transporte de carga é mais caro. Agora, eles estão mudando, né? Não precisava ser, né? Não precisava ser, porque tinha que ser mais barato. E aí criou-se uma classe no Brasil que é a dos caminhoneiros. Quando eu falo, e a maioria fala que quer o trem de volta, o trem de carga, não é uma luta contra os caminhoneiros, né? É para trabalhar junto. Então o trem vai fazer determinado serviço, vai fazer um transporte de um lugar a outro, e aí os caminhoneiros vão fazer outros serviços, né? Que são as tais viagens mais curtas, são viagens de 200 quilômetros. Hoje você tem caminhoneiro saindo do Rio Grande do Sul e indo pro Ceará. Sim. E cheira pó de ponta a ponta, né? Então, não tem como ficar acordado. É insano isso, é insano. É uma distância muito grande. Muito grande. Queimando pneu, né? Bom, mas aí tem toda uma indústria que o caminhão alimenta, né? Com certeza. Pneu, mecânica. Virou um lobby, né? Virou um lobby. Virou uma coisa muito difícil de se desfazer, né? Porque nós dependemos 100% da gasolina no Brasil, né? E ela tá muito cara e isso atropela tudo, né? O frete no Brasil é caríssimo para tudo. E nós temos a Petrobras e nós temos o petróleo e a nossa gasolina e o nosso diesel eles são caríssimos, né? De novo, é uma coisa de administração. Sim.
e sindicatos e coisas muito antigas. Eles dominam isso há mais de 100 anos. Mas é interessante, né? Porque a gente volta nessa coisa do caminhoneiro, né? Se a gente fosse fazer algum tipo de lobby, algum tipo de, né, tentativa de restaurar transporte ferroviário como uma forma boa de transporte de carga, você teria que entrar numa briga com os caminhoneiros, porque eles estariam nessa coisa da entropia, né? Peraí, vocês querem destruir todos os caminhoneiros, né? Tá tão acostumado a cada nova... Né? Tipo, não, mas os taxistas não existem mais depois do Uber, né? Tipo, desapareceu. Né? Eles estão aí, né? O Brasil tem essa... A gente cria cultural, umas lendas. É cultural, né? Não vai acabar. Sequestrar Uber, né? Porque o aplicativo existe, eu quero que ele pare de existir. Então eu vou sequestrar um motorista de Uber. É umas coisas... É muito insano, né? É muito insano. Agora, com a ferrovia, porque a ferrovia começa com o Dom Pedro II. É ele que tenta fazer, né? E ele teve aquele problema sério com o Mauá. E quem fez mesmo foi o Mauá. Essa briga vem muito antiga. Exatamente por falta de investidores. O Brasil não conseguia... Ele aprovou leis, ele começou os processos, não chamava licitação na época, né? Provavelmente outro nome, mas não conseguiu investidores. É outro problema. É um pouco a briga do Thomas Edison com o Nikola Tesla, né? Quem conseguiu mais investidores acabou tendo mais patentes e acabou, né, fixando o que ele queria, né? Ele fez um lobby muito forte porque ele vinha de uma família de mais renome e não era estrangeiro, né? Eu acho que é um pouco isso também, né? Essa questão. O que ajudou muito a ferrovia no Brasil, curiosamente, aquelas coisas engraçadas do Brasil, né? Foi a Guerra do Paraguai. Com a Guerra do Paraguai, eles conseguiram estabelecer os limites lá no oeste, né? Ali é Mato Grosso, Minas Gerais. Eles conseguiram estabelecer os limites. Aí o Dom Pedro falou assim, agora nós precisamos então ligar o leste ao oeste, o Oceano Atlântico por exemplo, Rio de Janeiro, né? Central do Brasil, a Corumbá. Eu nunca fiz essa viagem, mas tem gente que já fez. Pegava um trem na Central do Brasil, vinha para São Paulo, trocava, aí pegava um trem aqui na Júlio Prestes, eu acho, e ia até Bauru. Bauru tinha o maior entroncamento ferroviário do Brasil. Eram 3 linhas, eu acho, 3 companhias. Isso. Aí de Bauru eles iam até Corumbá. 2 dias de viagem. Era uma viagem. Muita gente fez essa viagem. Amigos nossos, artistas. É uma história. Com certeza, né? É uma história. E é isso que o documentário também quer levantar, né? É as histórias, né? O que eu chamo de os causos, os casos, porque são milhares de histórias. Porque, pra começar, é por isso que é história sem glória, né? Porque os causos, a maior parte deles são de roer os dentes, né? Sim. Você sabia, o Brasil... Olha, eu conversei com o Vicente Abate. Ele é presidente da Abifer, aqui de São Paulo. E a Associação Brasileira de Produtores, né, de insumos, né, de materiais de ferrovia. Ele me contou que o norte, né, então Canadá e Estados Unidos, eles têm a mesma bitola. Então é possível pegar um trem, talvez do México, não tenho certeza, mas do sul dos Estados Unidos, ou ali no México. O vagão, né? E ir até o Canadá. Brasil, não, o Brasil, se não me engano, tem 4 bitolas. 4. Tem uma que só tem aqui. E aí era assim, as histórias. Os caras amarram com corda. As histórias são ótimas. O trem vinha até determinado lugar, parava, aí como não podia, ele não podia continuar, porque a bitola era diferente. Então eu descarregava tudo aquilo e colocava no trem que estava na frente, que ele tinha outra bitola. E aí a viagem continuava. Isso aí é pra pagar pagar serviço, operário. Aí cria-se um serviço. Você cria Você cria um serviço. Aí, né? Cria um dinheirinho. Você cria um dinheirinho. E encarece o frete. Com certeza. Então, essas são as histórias. São histórias maravilhosas, né? A história do apito do trem. O trem passava e ele funcionava como uma espécie de relógio, né? Às vezes era antes do trem ou depois do trem que as coisas aconteciam. E na minha cidade tem uma história interessantíssima. Não sei se é interessante, eu descobri não faz muito tempo. Era assim, o velório era feito de trem. Então tinha a estação do trem e
e havia um trilho que ligava até o cemitério. Tá. Então, as pessoas eram veladas em casa antigamente, nas casas, né? Então, pegava o caixão, levava até a estação. Aí, da estação, botava naquele trenzinho, aí ia todo mundo, os familiares, os amigos e tal, e iam todos pro cemitério. Chegava lá no cemitério, descia, todo mundo fazia o cortejo e sepultava a pessoa. Um dia fizeram tudo isso e eu não sei o que aconteceu. As pessoas foram pro cemitério e quando chegaram lá, repararam que estava faltando algo. Estava faltando o caixão. Eu não sei o que aconteceu. Esqueceram o caixão com o defunto na estação ferroviária. Não tem umas coisas muito loucas? Como é que você pode esquecer um caixão na hora de fazer o velório? Embarque, né? O enterro. Fazer o enterro, esqueceram o caixão. E são milhares de histórias. Músicas, né? Eu fiz uma pesquisa também, a quantidade de música sobre trem que a gente tem. Milton Nascimento tem muito, o Raul Seixas, Almir Sater. E músicas famosas, muitas músicas famosas. O trem é muito simbólico, né? Na literatura, na música e nas cidades, né? Ele é do século XIX, né? O trem começa no século XIX. Talvez até pela associação. O primeiro. Primeiro não, né? Porque o primeiro é um cavalo correndo, né? Mas o primeiro filme a ser veiculado, né, dos irmãos Lumière é um trem indo em direção à tela, né? Que deu aquele susto, que as pessoas se assustaram, não é? Essa cena, não é? Então, talvez essa marca que o trem tem culturalmente seja justamente por conta do quando surgiu o trem, também foi uma revolução de imagens e de gravação de som e de gravação e mesmo de histórias, né? Nós temos histórias aí muito boas, né? Foi uma época de produção literária mais popular, muito ferrenha, né? A gente foge de coisas mais clássicas e começa a vir, né, Agatha Christie, né? Começa a vir umas coisas mais para consumo geral, só que também que não é Pulp Fiction, sabe? Que não é uma coisa barata, não é um Penny Dreadful, sabe? Isso. É um texto aceitável para os críticos, né? Mas também não é feito somente para pessoas extremamente eruditas, sabe? Eu tenho essa impressão do século XIX. O Assassinato no Expresso do Oriente é maravilhoso, é incrível. Né? É incrível aquilo. Ele a história toda se passa ali e ele funciona também como um personagem, né? Se eu não me engano, eu tenho isso na cabeça. Eu acho que o Expresso do Oriente é o filme mais refilmado de livro, sabe? Pode ser. Tem tantas versões dele no cinema e são todas baseadas no mesmo livro da Agatha Christie. Eu não vou conseguir pesquisar agora, mas talvez até por isso, né? Porque é o Expresso do Oriente, né? Era muita classe, né? Era uma coisa muito estilosa, né? E acho que hoje a gente pensa em trem, a gente não... Tem metrô, né? Mas a gente não é a mesma coisa, sabe? Não. O metrô não tem eu não sei se seria o glamour que o trem tem, né? O do metrô faz viagens mais curtas, né? E é mais urbano, né? Ele é mais acho urbano. Que o trem tem essa coisa do... Tanto que no Velozes e Furiosos 5, né? Que é no Brasil, eles inventaram a Transamazônica, né? Eu não assisti, como é que foi? Tem o Velozes e Furiosos que é no Brasil. Isso, né? Que é no Rio de Janeiro. E aí eles viajam de trem. Certo. Pra atravessar o Brasil. Olha a propaganda enganosa. E tem lá uma sequência inteira na Transamazônica. Acho que é Transamazônica, se não me engano. Deixa eu ver se é Transamazônica. Mas Transamazônica, Velozes e Furiosos. Eu acho que é Transamazônica. E aí eles têm uma puta cena, assim, que eles estão transportando um monte de carros, né? E aí começa a descarrilhar, eles pulam dentro dos carros e começam a ir atrás do trem. Mas é um trem que cruza o Brasil de ponta a ponta, assim, como se... Lá em cima, lá no norte e nordeste. É bem engraçado, assim, o trem. Eu não sabia que você não tinha visto isso. Vou ter que pegar pra você. Não é Transamazônica, você não teria aparecido aqui. Provavelmente agora vai acontecer, não sei se no próximo ano, nos próximos 2 anos... o Brasil vai fazer uma ligação do Oceano
com o Oceano Pacífico, via Canal do Panamá. Quem diz isso é o atual ministro dos Transportes, né, da Infraestrutura, Tarcísio. Eles vão fazer é uma coisa assim, eles vão fazer uma ligação. São Paulo liga com o Nordeste via trem, via ferrovia. Depois lá inclina-se um pouco para o norte e eles vão usar também os rios. Depois sai no Oceano Atlântico, contorna e entra pelo Canal do Panamá. Vai ser uma... porque esse é um desejo antigo do Brasil, né? Ligar com o Oceano Pacífico. Sim, sem dúvida. A Transamazônica foi uma tentativa dessa, de fazer isso. E faz falta, né? Porque faz falta. É um dos nossos principais problemas, né? Eu tô tentando pausar aqui a cena do trem do Velozes e Furiosos pra lembrar o nome que deram. Tem até um nome? Fizeram toda a criação do trem. Ele tem é realmente uma cena bem longa, assim. Eles ficam entrando e saindo do trem. Sim, e é sertão, né? Isso aí é sertão nordestino total. Mas eu lembro que eu fui pra visitar o meu irmão mora na Alemanha, né? E a gente passou na casa da vizinha dele, né? E ela, né, toda, né, é uma cidade pequena alemã, né? Então, pô, tem um brasileiro é quase, né, é uma visita papal, né? É um evento, né? Aí ela começou a falar, não, porque eu adoraria visitar o Brasil, não sei o que. Eles vão muito pra África, né? Porque é um clima parecido, né? Isso. E é mais perto, né? Então custa mais barato, né? Mas ela tava falando, eu também eu já fui pra África com os meus filhos, aí eu tava querendo ir pro Brasil, né? Eu falei, olha, né, seus filhos são todos lourinhos, bonitinhos, né? Eu não levaria eles pro Brasil, porque você não tem né, aquele malandrismo de viver no Brasil. Os lugares que ela tava querendo ir eram muito ermos, assim, sabe? Os lugares muito... Então, do jeito que você tá querendo ir, tipo, mochilão, eu não recomendo. Eu acho que você vai... não, mas eu pensei em pegar um trem né, do Amazonas até São Paulo, sabe? Aí eu falei, olha, primeiro que eu acho que você não sabe as distâncias, né? Quanto tempo você acha que demora ir do Amazonas para São Paulo, né? Ela falou, 2 dias. Isso. Aí eu falei, não, pega um Atlas aí, né? Ela pegou o Atlas da fila, nossa, como o Brasil é grande, né? E aí que cai a ficha, né? A hora que eles começam a comparar com a Alemanha, que começam a comparar, né, com os Estados Unidos mesmo, né? Você olha assim, você sobrepõe os dois mapas, você vê a extensão territorial absurda, né? Então, aí, que é pior ainda nós não termos trens, né? Porque é uma forma muito dinâmica, né? De transporte. De transporte, confortável, divertida. E eles estão retomando. Fala-se muito, né, numa retomada. E acho que coisas estão acontecendo. Mas não se fala no trem de passageiros, que eu acho que seria interessante também. Mas o trem de carga... De carga mesmo, né? Porque ainda é um nicho de mercado que não é atendido, né? Transporte de carga barato, principalmente coisas pesadas. O Brasil tem um fluvial também. O História Sem Glória 2 vai ser fluvial. Vai ser fluvial. História Sem Glória 2 vai ser fluvial. Porque é impressionante, com esse tanto de rio a gente não consegue transportar as coisas por rio. Mas eu acho que tudo tem a ver com... Acho que existe um lobby muito forte, que a ideia é que seja tudo transportado por caminhão. Entendeu? E aí alimenta a indústria de pneu, sustenta, né, a indústria de pneus, a indústria de motores, carrocerias e o petróleo, né? E o combustível, o diesel. Com certeza. Bom, por enquanto, mais alguma coisa para falar sobre História Sem Glória? Nope. É isso. Se alguém tiver interesse em investir para que esse documentário aconteça, realmente tem bastante, como vocês podem ver, tem bastante coisa legal. Não é um documentário caro, tá? É 15 dias, né? De gravação no máximo. E qual que é o seu Instagram, Augusto? Se as pessoas quiserem entrar em contato com você sobre esse projeto. Augusto Alves Santos. Augusto Alves Santos. É isso aí. Esse é o nosso bloco, então, do História Sem Glória. Agora eu queria falar um pouco, vou até aproveitar que você está aqui, que a gente conversa bastante sobre isso, né, Augusto? Sobre roteiro. Vamos. Né? Então, você já chegou para mim algumas vezes, falou, James, né, quais são as regras ao se escrever um roteiro, né? Você está com um livro para indicar, para aprender a escrever roteiro, e você já está, né, você já passou da fase inicial de escrever o primeiro texto, né? Você já tá na fase de, putz, né? Eu preciso me profissionalizar, senão eu nem consigo apresentar
para alguém. Isso. Né? Porque se você apresentar um texto num pedaço de pão, eles nem te levam a sério. Isso. Né? Então eu queria muito fazer um meio programa sobre isso, porque é uma coisa que eu vejo muito. Eu tô em vários grupos do Facebook de roteiristas, né? E roteiristas independentes no Brasil. E são sempre as mesmas perguntas, né? E assim, eu tirei muitas dúvidas nesses grupos quando eu comecei, né? E hoje eu já me sinto num ponto em que eu já estou tirando as dúvidas lá, né? Que, funciona assim, assim, assado, né? E para começar, faça isso, né? Então, eu queria... Eu quero até que você me fale o que você concorda, o que você discorda, né? Eu fiz um levantamento aqui de alguns pontos, né? Que você... os deve e não deve fazer quando você escrever ou quiser escrever seu primeiro roteiro, né? Eu não estou incluindo peça de teatro, não estou incluindo, né, romance, né? Roteiro de cinema mesmo. E pode até ser para série de TV, o formato é um pouco diferente, mas não tanto, né? Uhum. Então, para mim, primeiro erro, não entender nada de cinema, né? Que eu acho que tem muito diretor que quer fazer um filme porque ele acha que vai ficar rico e porque vai ter status, não porque ele gosta de cinema. Exatamente. Né? Exatamente. Concordo. Então, o papel do roteirista é contar uma história, mas é também inspirar a equipe inteira que vai se dedicar a fazer aquela obra, né? Então, se o roteiro ele não lê bem, né? A gente fala isso, né? Ele tem que ler bem. Você tem que olhar para ele, tem que ser gostoso de ler. Ele tem que te envolver. Você tem que poder visualizar aquilo e ficar, né, encantado com aquilo, querer ver aquilo, né? Quando todo mundo na mesa tá discutindo sobre a cena, você sabe que você tá com um roteiro legal, né? Tá com um roteiro legal. Isso, é verdade, isso é um ótimo sinal. Se tá todo mundo meio tipo, essa frase precisa mudar, né? Você precisa de mais 3 versões disso, né? Isso. Então, não só o diretor tem que ficar inspirado, né, ao ler o roteiro, né? E no Brasil, geralmente, o roteirista é o diretor, né? Ah, ainda tem essa questão. Ainda tem essa questão. Que é o cara que faz a faculdade de cinema porque ele tem uma ideia e ele quer filmar aquela ideia. Eu tenho muito essa visão do diretor brasileiro, sabe? Putz, eu queria fazer um filme que falasse sobre o sofrimento das abelhas norueguenses no Saara africano. E aí ele vai lá, faz uma escola de cinema, escreve roteiro, e aí é isso, né? Agora ele tem que fazer esse filme, né? E fica bitolado, fica parado naquilo 10, 15, 20 anos. E começa a fazer outras coisas e acaba fazendo comerciais, né? Gostei disso que você falou. Eu sinto que a gente está com alguns problemas no Brasil, que eu tenho visto demais. Eu tenho lido vários roteiros, participado de grupos de leitura de roteiro e, curiosamente, assim, o cinema é uma evolução. A coisa começa com a contação da história, contação de história, né? Ao redor da fogueira. Aí o Aristóteles faz todas escreve aqueles livros, escreve a poética e estabelece aquelas regras. Não estou dizendo que eu concordo, que eu discordo, mas ele fez isso. Aí isso ficou durante séculos, né? Essa forma de fazer. Aí temos Shakespeare, temos os outros autores de teatro, aí vem o cinema. Com o cinema vem a imagem e a possibilidade de ampliar, né? Que você sai das limitações do palco. O que eu sinto, mas tem uma coisa que se manteve, que é a qualidade do bom personagem. Com certeza. Com certeza. Que é um dos meus pontos aqui, né? Eu falo muito, eu ouvi isso uma vez, eu sempre repito, entender para subverter. Né? Então eu tenho muita visão, o diretor / roteirista brasileiro, né? Ele já quer fazer o diferente. Ele não tenta fazer o contar a história com começo, meio e fim antes, né? Você não pode chegar para contar uma piada já pelo final. Você pode até criar uma piada que começa pro final e essa que é a graça, né? Que era o que o Johnny Carson fazia, né? Então ele tinha o envelope, ele falava a resposta, você não sabia o que era porque você não sabia a pergunta, ali abria o envelope e tinha a pergunta. Né? Então era uma sacada de como contar uma piada sem você usar a estrutura padrão. Né? Mas a estrutura padrão de uma história tem começo e fim.
né? Você não pode contar o que aconteceu com a pessoa e depois esperar que as pessoas continuem interessadas no personagem, né? Você tem que ter uma resolução, né? Você tem que ter um conflito. Não existe história sem conflito. O ideal é ter um arco dramático, né? Nem sempre precisa ter, né? Aí que eu entro o entender para subverter. Mas quando a gente fala a fórmula de roteiro hollywoodiana, né? Então, ponto de virada aos 25 minutos. Ponto de virada em 1 hora, né? Aí tem os dos grandes blockbusters, que é pior ainda, né? Ação a cada 10 minutos, né? Isso. Algo acontece a cada 10 minutos. Game of Thrones foi isso, né? De 10 em 10 minutos acontece alguma coisa e você acha, né, a coisa mais viciante do planeta, porque você sabe que vai acontecer alguma coisa em 10 minutos, né? E se você não entender isso, não adianta você tentar fazer um monólogo de 1 hora, né, em um filme e achar que as pessoas vão achar que é genial, porque eles vão achar entediante, eles vão dormir, eles vão ficar irritados com você. Porque né? vira quase como aula, né? Ou como uma... sermão, né? Vira como sermão, Não funciona. Hamlet é muito bom. Quando você vê o Hamlet, ele passando pelas coisas que ele está passando, você se interessa por aquilo, né? O Titanic tem uma coisa interessantíssima. Você tem o casal como os personagens, e aí eles estão vivendo. O roteirista foi esperto e falou assim: eu tenho que fazer uma coisa sobre um navio, meu Deus do céu. Deixa eu criar uma velha história. Daí eles se encontram e se enamoram e a coisa vai. Mas o James Cameron falou isso, né? Quando ele chegou com o pitch, né? Ele falou, eu quero fazer um filme sobre o Titanic. Eles falaram, porra, mas Titanic, de novo, né? Já tem aquele filme, né? Que era o mais famoso até aquela época, né? Que era o que Uma Noite a Se Lembrar, eu acho que chama. Que é de 52, alguma coisa assim. E era o filme do Titanic, porque realmente é muito bom, né? Hoje ninguém mais conhece, porque todo mundo assistiu o Titanic do James. Ele substituiu, né? A geração. Mas aquele era o filme do Titanic. E ele falou, não, mas o meu não é um filme sobre Titanic. É um romance. O pano de fundo é o Titanic. Aí, isso a gente não viu. E funcionou. E essa é a sacada desse filme, né? E ele, porque ele. E olha que interessante. O casal é de classe social diferente. E ele fica o tempo todo trabalhando com as classes sociais. Os primeiros que são presos naquela porta são os operários, né, daquele navio, ou que estavam na segunda classe. Sim. Quer dizer, então ele é sempre o conflito, né? Diga-me o seu filme preferido, eu te digo, pelo conflito, quais são os seus interesses, né? Exatamente. E aí, das coisas que eu tenho lido, eu tenho notado uma falta de entendimento de personagem. Com certeza. As pessoas ficam... É o meu segundo pódio. Tá. Mas só pra terminar o primeiro, né? Vamos lá. Então tá bom, você precisa gostar de cinema, né? Não tenta entrar em cinema se você não gosta de cinema, né? Porque no Brasil, pra começar, você não vai ser rico, né? Não vai ser rico. Não tem interesse, não tem estrutura, não tem... Né? É tudo muito gritar no vácuo, né? E ouvir o eco dos próprios pessoas com quem você trabalha, né? Que vai ser o maior reconhecimento que você pode ter, vai ser as pessoas com quem você trabalha, porque de público mesmo, né, mesmo que o filme for muito bem de bilheteria, vão falar que você fez um filme de grande público besta. Né? Você não tem como ganhar, né? Xuxa e os Trapalhões é uma das maiores bilheterias do Brasil. Ninguém dá o braço a torcer dele ser bom, né? Ninguém vai falar, mas esse é um filme bom. Não é. Né? Então não tem como vencer, né? Não, é verdade. Você tá fadado a fracasso só por estar num país onde não teve uma indústria cinematográfica que criou checks and balances, né? Que criou algum tipo de graduação, né? Algum tipo de mensuração do que serve, né? E Xuxa e os Trapalhões ainda tem a questão de que ele vem na esteira do... Não, na esteira não, na base de lançamento da Globo, né? Porque... Sim, até hoje. Ele ainda é a Globo. É uma máquina. É uma máquina. É uma máfia, né? Porque ele cria o projeto, ele divulga na própria
rede social, na própria televisão. Ele usa os spots que ele já tem dentro de aeroporto, dentro de ônibus, para fazer o marketing do filme. Ele consegue dinheiro do governamental, porque ele já tem conseguido, ele já consegue mostrar. Isso é uma coisa isso é uma coisa muito insana no Brasil. O dinheiro público vai para uma empresa poderosa, né? Tá bom, voltamos ao nosso DNA. E tem uma coisa interessante, né? O filme vai para a tela grande, que eles chamam, a Globo é chamada de telinha, né? Então ele vai para a tela grande, mas ele já tá pago. Ele já tá pago, mas ele parece uma novela. Sim. Parece que o formato é o mesmo. É da TV. É o da TV. Mas por que você inovaria? Por que você faria algo diferente? Não é arte. Entendeu? É um consumo total. É um consumo, né? E é mais... É pior do que Hollywood, porque Hollywood você ainda tem o autor, né? O autor, né? No sentido da palavra de autoral. Isso. Você tem o cara lá que... Né? Bom, enfim, se você não gosta de cinema, né? Tem que gostar de cinema. Fique fora de cinema, né? Você não precisa saber detalhes sobre lente, câmera, questão técnica. Não, tem pessoas que estudam essas coisas e têm esses interesses, né? Como roteirista, como de roteirista, né? Mas entender como que uma decisão no seu roteiro pode encarecer em milhões um filme... isso você tem que saber. Né? Você pode, se eu trocar isso aqui por uma sequência de sonho e eu posso filmar ela num galpão e tem a mesma função de história, é muito melhor do que eu vou fazer um negócio digital, né? Às vezes as pessoas se perdem no técnico, né? Né? Não, mas eu tenho um amigo que faz efeitos especiais de não sei o quê. Cara, mas se não é importante pra história... E às vezes não acrescenta nada. Não acrescenta em nada. Né? Então, aí em que entra o não ter um personagem principal. Né? Eu acho que não é nem a questão dos personagens serem complexos, que sempre ajuda, né? Facilita muito. Nas melhores histórias, né? E quando eu digo personagem complexo, gente, não é que o cara precisa ser esquizofrênico e tem um braço e foi abusado aos 15 anos, sabe? Ainda tem isso. Tem isso, né? Eles exageram, né? Bota tudo no cara, né? Não, porque ele né? Não, o personagem complexo é só que, né? Ele precisa de dinheiro e ele tá apaixonado por alguém que tá casado com outra pessoa e ele, né, tá esperando o resultado de um exame de sangue que talvez mostre que ele tenha câncer e você acrescenta todas essas coisas no mesmo personagem, você tem várias fontes de conflito que precisam ser resolvidas, né? Exatamente. Ele tem essa... Voltamos ao herói com a sua fraqueza, né? Lá do Aristóteles. Ele comete o erro. Ele fraqueja. O humano é imperfeito, né? Ele é humano, ele é imperfeito. Entendeu? Isso já torna o personagem... O que é interessante, né? Porque no cinema... É cinema, não é vida real. Né? Então, eu vejo isso muito em série de TV, né? É sempre o cara super skilled. É o cara que é muito bom em alguma coisa. Né? Principalmente os vilões, né? Porque o vilão, você não vai gostar dele, né? O Thomas Shelby do Peaky Blinders. Isso. Ele não tem muita coisa que salva ele, né? Isso. Mas ele é honesto com a família, né? Então ele é um cara bem família. Então ele tem essa âncora moral, essa bússola moral de tentar não fazer mal para sua própria família. E ele é muito bom em ser vilão. É verdade. Né? Ele é muito bom em ser esperto, em conseguir fazer as coisas. Uma das minhas séries preferidas chama The Shield. Não sei se você já assistiu. Uma série de policiais. 96, Isso. É o Michael Chiklis, que é o principal. E ele é um tira corrupto. E no primeiro episódio, ele mata um tira da corregedoria. É o final do primeiro episódio. Tipo, não tem como voltar disso. Você assiste o piloto e, como que eu assisti 9 temporadas disso, sabe? Ele é um personagem horrível, mas ele é muito bom no que ele faz. Ele é tão bom em ludibriar, em manipular, em fazer com que o negócio, né, dê certo. E aí, no segundo episódio, começa com o quê? Ele ajudando uma prostituta com dinheiro porque ele sabe que ela tem um filho. Então... Se você não der algo moral, né, que te dá, pelo menos te empresta a possibilidade de continuar assistindo a essa pessoa, você perde o espectador. Porque nós precisamos nos aproximar desses personagens. E eles têm que ter essa porosidade que atrai, né? Assim, um tem uma porosidade muito grande, mas aí tudo bem, porque também é criança... do Cinema Paradiso. Você não para de olhar para aquele menino. Você não para de se aproximar dele.
O cinema usou muito essa sedução, né? Com as mulheres bonitas, os atores bonitos e tal. Mas o roteirista tem que ter essa competência de criar, mesmo que seja vilões. Eu acho que a questão inteira você tá falando de sedução, né? Me vem à cabeça a persona da Femme Fatale, né? A Gilda, né? Sempre fumando e tal, né? Mas ela é imperfeita. Ela é imperfeita. Né? E a Rita Hayworth falava, né? Na vida real, que os homens vão dormir com a Gilda e acordam com ela. Com ela. Né? Porque isso é um personagem bem escrito, né? É um personagem muito bem escrito. Né? A ponto de né, ser tão forte criou uma trupe aí, né? Criou A Marilyn é um fenômeno disso entre personagem e aquela persona dela de pop, de film star, né? Sim. Porque ela nunca perdeu, né? A celebridade dela estava sempre atuando. Estava sempre atuando. Né? O controle dela da boca e dos olhos era 90% do tempo. É muito louco isso. Não tem uma entrevista com ela que ela não tá lá fazendo aquilo. Fazendo a boca e aquilo aquilo puxa a gente, com né? certeza. Imagina aquilo na tela. O Machado de Assis fala da Capitu uma coisa muito legal, os olhos de ressaca. Isso é muito interessante, porque olhos de ressaca, porque eles nos atraem, né? Eles puxam a pessoa que olha para... É isso que o Machado de Assis dizia. Se você olhasse para os olhos da Capitu, ela te puxaria como se fosse o mar, a ressaca do mar. E o roteirista tem que fazer isso com o seu... Por exemplo, acho que um ótimo exemplo é o Hannibal Lecter. Eu tenho ele anotado aqui. Você tem anotado? Esperando pra falar. Hannibal Lecter, pra mim, é um exemplo de super skilled. Né? Ele é completamente amoral, ele não tem um osso moral dentro do corpo dele. Mas ele tá apaixonado pela Clarice. Ele tá tão apaixonado pela Clarice que no segundo filme, né, no Hannibal, isso, ele prefere cortar fora a própria mão do que a dela. Isso. Então, e isso é amor romântico, né? É amor romântico. É amor. Né? É amor romântico. É uma coisa... Ele vira galante. Não importa que ele é um canibal, que ele tava comendo... Come no cérebro do... E alimentando o próprio cara, né? Mas ele tá apaixonado, tudo bem. É engraçado isso, né? Porque é um ideal tão... eu não quero falar inatingível, né? Mas é um ideal tão alto, né? De amor, que você respeita ele por isso. Exatamente. Né? É como se você tivesse admiração por ele conseguir sentir algo tão intensamente. E isso permite... Então você fala, bom, se ele sente isso tão intensamente, tá explicado porque ele é canibal, sei lá, né? Na nossa psique acontece alguma coisa bizarra, né? Acontece. E eles atraem, né? E tem uns jogos muito interessantes. O tubarão do Spielberg, gente, é um robô, ele é mecânico, ele não é real, ele não é real. Hoje nós temos essa tecnologia toda, né? Mas você fica preso a ele, né? Naquele jogo daquele homem que tem medo da água e aquele tubarão, você fica preso. É tão simples. E aquela história é tão simples. Ela é muito simples. É impressionante. Mas os personagens são bem construídos. Muito bem construídos. E assim, eu acho que tem algumas coisas que foram melhorando, né, de storytelling. Um bom exemplo pra mim, primeiro é o 007, né, o James Bond, né? Porque no livro ele é muito humano. E nos filmes, principalmente nos primeiros filmes, né, do Sean Connery, ele é basicamente um super-herói, né? Ele não sangra. Né, ele não... ele toma uma porrada, mas logo em seguida ele faz alguma coisa, né? Se ele é capturado, ele acha um jeito de manipular a pessoa pra sair, né? Ele é muito... Ele convence as mulheres, ele convence as pessoas, ele é bom em tudo, né? E hoje, né, o 007 de hoje é muito falho. Então, o 007 vai salvar o mundo de novo. Você sabe que ele vai salvar o mundo de novo. Mas o Skyfall, por exemplo, né? Ele tá bêbado. Né? Ele é um alcoólatra em recuperação. Ele erra o tiro, né? Que poderia ter salvado a vida da menina, né? Quando ele tá dando os tiros. Então, eu gosto muito mais desse ser humano falho do 007, porque aí quando ele salva o dia é muito mais importante.
Né? Faz sentido. Que é o problema do Super-Homem. Ele é um personagem chato. Ele é um escoteiro. Né? Eu gosto, nos filmes... O Batman é muito mais legal. Nos filmes de super-heróis, eu gosto sempre dos vilões. Os vilões sempre me interessam muito. Eu não sei, gosto mais dos vilões. E até falando em vilão, né? O 007 às vezes tem uns problemas de vilão, né? Porque é sempre um cara megalomaníaco que quer destruir o mundo. Sempre, né? Eles nunca deixaram disso. Acho que isso vem não é da Guerra Fria, porque ele escreveu antes, né? Mas os roteiristas usaram muito isso na Guerra Fria. Vem dos primeiros roteiros, né? Que nem eu tava falando, que se você tem um bem absoluto, precisa de mal absoluto. Só que mal absoluto não tem motivo. Ele é só mal. Ele é mal por ser mal. Né? Isso não necessariamente é um bom vilão. As pessoas acham que é. E eu vejo muitos roteiros que eles... daí o cara vai lá, tortura, aí arranca pálpebra, não sei o quê. Ele é um bom vilão. Não é um bom vilão. Não. Ele é cruel. Ele é... Né, mas se você não entende a motivação dele, não é um vilão tão bom. Um bom vilão é Velocidade Máxima. O personagem do Dennis Hopper. Isso, eu gosto. Ele tem uma razão pra estar lá. O relógio de aposentadoria dele está atrelada à bomba que está embaixo do ônibus, né? Você lembra o filme inteiro qual que é a motivação daquele personagem, né? Ou vilões que também nem é tão vilão, né? Não, eu quero matar metade do mundo, mas é porque se não matar metade do mundo, não vai ter futuro para a humanidade, né? Então, né? Você fica meio... Né? Esses muito megalomaníacos... O 007 tem muito disso. Eu não gosto muito dos vilões dele, não. O do Javier Bardem, né? Que é também do Skyfall. Eu gostei mais dele porque ele tava lá pra se vingar da traição que ele tinha sofrido. Tem mais ele motivo. Tira o negócio do dente. Você vê que ele tinha mordido no cianeto, né? O cianeto. Então ele teve um sofrimento que transformou ele em um vilão. Isso. Então pra mim fica mais interessante, porque... Você abre possibilidade de redenção. Que pra mim é importante que todo vilão tenha. Né? E no caso do Hannibal, inclusive. Né? Qual que seria uma redenção do Hannibal? Pra gente, só dele cortar fora a própria mão pra deixar ela embora... O que ele fez com o Ray Liotta tá tudo certo, né? Ele meio que só mata pessoas ruins, né? Eles têm várias facetas, né? Eles são multidimensionais, complexos. Né? Eles são complexos. Não é uma coisa só e não fica batendo naquilo o tempo todo, né? É isso. Que é o meu próximo tópico, né? Às vezes, quanto menos você escrever, melhor. Fundamental. Né? Se você tiver um roteiro os produtores falam muito isso em Hollywood, né? Com muitos espaços em branco, é um bom roteiro, né? Porque você deixa espaço para ser preenchido, porque você tem que deixar espaço para a equipe, você tem que deixar e aí depois que são pessoas que vão fazer aquilo melhor do que você, inclusive. Isso. Você não consegue fazer tudo. E depois... Não é todo mundo que é James Cameron, né? Que controla de cabo a rabo, né? A produção. Não, é verdade. Isso que ele tem que dar crédito a quem fazia isso também, né? Alfred Hitchcock, né? Outro. De passo, do começo ao final, dos créditos... Ele controlava tudo. 100%. Ele tinha o dele metido em tudo. E ficava com aquela cara dele. Então ele é um cara que parou, estudou o suficiente para poder entender e poder dar opiniões técnicas e elaboradas e bem estruturadas sobre todos os processos de se fazer um filme. E isso gerou algo muito autoral e diferente e interessante. Mas ele criou personagens de Psicose, né? Os personagens são quase... Em geral são bem complexos, né? Não, ali no fim tem um negócio que gosta, né? confuso ali no fim. A mulher conta, sua irmã morreu, e a irmã tá lá, chora, não chora. Eu falo assim, gente, mas isso vai ficar assim, essa cena? Eu falo assim, mas tudo bem. O Psicose é um ótimo exemplo, inclusive, né? Porque é um dos primeiros bons vilões, né? Mas ele é bem perturbado, né? Por que ele tá matando? Entendeu? Ele tem um motivo por estar matando as pessoas. Né? E ele tem o jogo entre ele... E a mãe, né? Mas ele já vinha, né? Por exemplo, quem matou aquela mulher? Em certo sentido, foi a mãe, né? Aquilo é complexo, né? Aquilo é muito complexo. Aquilo é muito complexo. E extrema... quando eu falo a sedução, é o poder de atração, né? Impressionante como aquele ator tinha um poder de atração. Anthony Perkins, né? Que poder de atração que ele tinha. Você fica olhando pra ele, né?
Então por isso que eu falo, ele é um primeiro bom vilão, porque assim, você tinha o que antes, né? Você tinha monstros. Isso. Né? Que assim, todos eles têm algum tipo de conflito, né? Pra mim, eu gosto muito da história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde do que do um lobisomem, por exemplo. Sabe? Que ele vira um monstro e acabou, né? O Dr. Jekyll não, né? Ele tem uma inteligência dentro dessa monstruosidade, né? E é onde toda a violência e tudo, né, de ruim dele vai, né? E ele não consegue, né, ter um equilíbrio, né? Então é um vilão interessante. Mas também é muito cartunesco, né? É aquela coisa maniqueísta sempre, né? O do Psicose, não. Ele não tem nada de maniqueísmo naquele personagem, sabe? Ele tá em sofrimento. Né? Dois personagens que eu acho muito legais, é do Máquina Mortífera. O primeiro, principalmente. É impressionante como aquele roteiro o cara acertou, né? Você tem um policial. E é o Richard Donner, né? O diretor do Super-Homem. Né? Os primeiros 3. Acho que o quarto não é. O policial Riggs, tá viúvo. O Riggs, né? O Riggs. O Riggs, que é o do Mel Gibson. Isso, Mel Gibson. E o Murtaugh, que é o do Danny Glover. E o Mel Gibson acabou de perder a esposa, né? Ele tá viúvo. E ele tá deprimido. Ele tá pensando em se matar. Ele tá mas ele tem... Ele é skilled. Ele é eficiente. Ele é boina verde, ele é o fodão. Ele atira bem, mas ele tá quebrado por dentro. Ele tá quebrado por dentro, você quer se matar. Umas jogadas interessantes. É o Rambo também, né? É o Rambo, isso. Super skilled mas ele nem tá quebrado por dentro, né? Ele tá quebrado por dentro, mas o filme não foca nisso. Entendeu? Eles focaram muito mais nos próximos filmes, né? Tem 10 minutos do primeiro Rambo que mostram que ele tá quebrado por dentro quando ele conversa com o general. Isso, O resto do filme você não sabe por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. É só que você sabe que ele tá fugindo e que, né, que ele tá sofrendo uma injustiça, mas você discorda? Talvez pode até discordar. Não, eu concordo. E só que ele rapidamente ele vira caça na mão de um policial. E é interessante, né? Porque ele foi pro Vietnã, ele volta e ele sofre preconceito, né? Sim. Por parte daquele policial. Né? Ele volta e o mundo mudou, né? Ele volta e o mundo mudou. Mas essa é só a primeira parte do filme. É isso que é interessante, né? O conflito inicial do filme é isso. Mas o final é outro. O final é o conflito interno dele que é entregue para o público só no terceiro ato. Que é quando ele conversa com o general. E que é uma cena lindíssima, né? Ele fala, né? Eu não lembro exatamente as palavras, mas são muito sentidas, né? Eu não tô perdido aqui, né? Você falou gostar de cinema, que é o item 1. Eu acompanho o Sylvester Stallone no Instagram dele e ele às vezes faz uns vídeos e ele faz comentários. Eu sempre admirei a inteligência. Ele é um homem que gosta de cinema. Sim. Ele é um cara que gosta de cinema. Sim. Entendeu? E eu sei... mais do que igual, ele precisa. E ele entende o jogo. Sim. Entendeu? Tem muita gente que critica. Eu tava falando disso no último programa. A gente tava falando a sequência do Embalos de Sábado à Noite. Chama Staying Alive. Isso. E é escrito e dirigido pelo Sylvester Stallone. Isso. Né? E o irmão dele, que tinha um papel no primeiro filme, no segundo filme tem um papel completamente diferente. Mas por quê? Porque ele queria colocar as músicas do irmão no filme. Né? Então tem 7, 8 músicas do Frank Stallone na sequência do Embalos de Sábado à Noite. E é um pouco isso, né? Você começa a olhar, foi aí que ele fez amizade com o John Travolta. Foi aí que ele... Né? Você vê, que nem você falou, os contatos, né? E um amigo puxa o outro e vira produtor daqui. Porque tem gente, às vezes, que se interessa por cinema, outros são críticos, aí fala de um cinema que é cult, uma coisa assim. Eu não tenho nada dessas coisas. Por exemplo, eu já tinha assistido Cobra, depois eu comecei a estudar roteiro, depois eu assisti Cobra de novo. É outro filme. Você fala, o que é isso? Porque é o seguinte, você pode não gostar de algo, mas você tem que saber se aquelas pessoas sabem o que elas estão fazendo. Sim. Eles sabem o que eles estão fazendo. Você pode até achar que tem propaganda, subliminar, tem tudo. Ok, não tem problema. Mas que eles sabem o que eles estão fazendo, as tomadas, as cenas curtinhas que resolvem. A canastrice do Cobra, né, quando refinada, virou Os Mercenários.
Virou Os Mercenários. E Os Mercenários fez muito sucesso. Teve 2 sequências. Mas o Sylvester Stallone sabe... Ele é o famoso, ele entende do riscado. O que faltou no Cobra foi não ser focado no Stallone. Porque quando foi focado no Stallone, a permissão pra rir se perdeu. Isso. Porque parecia um projeto de vaidade. Isso. Nos Mercenários, não. Como é todos os caras fodões da década de 80, a permissão pra rir tá lá. Já, né, aparece o Bruce Willis, você começa a rir. Porque, lógico que vai aparecer o Bruce Willis. Né? A gente tá vendo todos os fodões da década de 80, entendeu? Então, o Mercenários funciona onde o Cobra não funciona, porque não é focado no Stallone. Apesar, né, de a gente saber que não existiria sem ele, né? Mas, pelo menos para o filme em si... Não... E o Mercenários tem uma coisa engraçada. Assim, olha aqui, ó. Vocês ficam criticando a gente, vocês ficam fazendo os seus estudos na academia sobre cinema, mas aqui a parada é a seguinte. A gente vai gravar e a gente vai se divertir. E vocês é que vão todo ficar... mundo vai ganhar dinheiro. E todo mundo vai ganhar dinheiro. E a gente quer se divertir. E é isso. E o 2 vai ter o Van Damme e o 3 vai ter o Chuck Norris. Né? Esse foi o pitch do... E funcionou. E se o Steven Seagal emagrecer 40 quilos, ele bota ali faz um 4. Porque isso tá dentro do... Ele traz isso pra dentro do filme, né? Ele traz essa conversa pra dentro do filme. Essa diversão tá lá. Essa diversão tá lá. Você sabe o que você tá assistindo. Que é o que você tá falando do Cobra. Por isso que eu mencionei o Expendables, né? Bom, outra coisa. Leia roteiros. Né? É fundamental. É impressionante quantos autodenominados roteiristas eu encontro que nunca leram um roteiro na vida. Né? Que é a coisa mais fácil, né? Você entra na internet, você acha o roteiro do que você quiser. Né? Todo filme ganhador de Oscar, o roteiro tá disponível na internet. Você pode ler o roteiro do Mágico de Oz, e em seguida de Her, e em seguida de Cidade de Deus. Tá tudo aí. Isso. Né? E eu acho bizarro você querer escrever um roteiro e não estudar roteiros e principalmente filmes que foram feitos. Claro. Porque aí você compara... Eu li o roteiro de Robocop, que é um dos meus filmes preferidos, e eu queria ler o roteiro pra entender por que eu primeiro, gosto né? tanto. O primeiro, óbvio. Não, assim, o 2 eu ainda tenho um espaço no meu coração, o 3 não. E a refilmagem do Padilha, esquece. Tá. Eu assisti até a série do Robocop. Eu realmente tentei. Mas o primeiro é muito redondinho. O primeiro é impressionante. É um filme quase perfeito, na minha opinião. Eu gosto muito dele. E eu li o roteiro, e é engraçado, porque as primeiras 10 páginas do roteiro não estão no filme. E é uma cena muito longa, né, do vilão, o Clarence Boddicker, matando um policial, né, e assim, é quase a mesma cena de quando o Murphy morre, né, mas logo no começo do filme. E aí corta pro media break. Né, daquela cena do media break em diante é o filme. Mas aquela cena não tem. E aquela cena tá... no filme, só que em forma de uma pílula de 10 segundos do repórter falando o que aconteceu. Então aquela cena inteira, o diretor olhou, não, isso aqui não é um bom jeito de começar o filme, eu vou começar direto com o media break. E aquilo ficou icônico, porque toda vez que eu assisto Robocop, começa assim... exatamente. This is media break, you give us 15 minutes, we'll give you the world. É o melhor jeito de começar um filme, sabe? Você mergulha pra dentro daquele mundo, né? Com as suas regras, com as suas coisas, os comerciais bizarros. Você sabe que você tá no futuro, você sabe que você tá num lugar com muito conflito social, você sabe que é muito violento, você sabe que tá tendo greve. De cara, né? Você começa com uma descarga visual e de áudio e de ideias e conceitos, e é eletrificante, sabe? Você já entra com tudo no filme, né? Exatamente. E olhando o roteiro, tipo, nossa, ainda bem que ele cortou essas 10 páginas. Você falou uma coisa muito importante, ler roteiro. Eu dei sorte... Ou não, também, não sei se é sorte ou foi uma escolha minha. Eu não li, eu leio mais roteiro agora. Mas curiosamente, eu li o livro de determinados filmes. Então eu li Poderoso Chefão, eu li Tubarão, eu li Profecia, eu li o do Al Pacino, Um Dia de Cão. Eu li vários livros que já dá um salto bastante interessante entre você ler o livro e assistir o filme.
E de ler o livro e ler o roteiro? Então, isso eu quero fazer especificamente esse exercício. É um exercício espetacular. Com certeza. Porque você sai daquela narrativa, daquela forma de narrativa do livro. Vou até te sugerir um. Já que você vai fazer esse exercício, você lê em português, é o filme do David Fincher com o Ben Affleck. Chama Gone Girl em inglês. Em português chama... Gone Girl. Gone Girl. É do David Fincher. De quando é? É de 2014. Garoto Não é Exemplar. aquele que a mulher é terrível com ele, não, É né? esse mesmo. Ah, eu assisti esse filme. Esse filme é Garoto maravilhoso. Exemplar. Garoto Exemplar. Garoto Exemplar. Garoto Exemplar, eu vou falar pra você pegar esse, porque o roteiro foi escrito pela mesma mulher que escreveu o livro, Olha, que interessante. né? Então, e assim, ela mudou o final do livro para o filme. Ela não foi interferência de estúdio, não foi o diretor que pediu. Na hora que ela escreveu o roteiro, ela falou, quer saber? Isso não vai ficar bom para um filme. Mas o roteiro grita. Você sabe disso. A gente faz, a gente quer um final e tal. Mas o roteiro chega uma hora que ele começa a gritar e ele pede pra você fazer algo. Se você desenvolveu bem os personagens, ele te fala o que fazer. Ele o faz. roteiro sai. Falando em Garota Exemplar, quando a gente tava falando em vilões, eu lembrei dessa mulher, viu? Ela veio pela minha cabeça. Que personagem maravilhoso. Muito bem escrito e muito bem feito pela atriz. Então, tem que ler. Eu tô num grupo de estudos da USP, chama-se GREAT. O nome é infame, né? GREAT. Grupo de estudos de adaptação e tradução. Adaptação é um fenômeno bastante... Bom, a maior parte dos filmes, principalmente Hollywood, a maior parte de adaptação, né? E É questão de estúdio de diminuição de risco. Né? É claro, ele tá Se o livro vendeu... O livro vendeu, ele vai fazer. E saber como sair do livro, vir pro roteiro. E o meu mestrado foi uma análise do Bonde Chamado Desejo. Marlon Brando, Vivian Leigh, Kazan, e eu analisei a peça com o filme. Mas eu não analisei o roteiro, porque eu falei assim, que ia ficar muito grande, dá muito trabalho, mas você sabe que eu vou estudar aquele roteiro. Eu vou estudar aquele roteiro para saber como é que você sai de peça, vem para roteiro, e de roteiro você assiste o filme. Entendeu? Eu acho esse exercício espetacular. Eu preciso encerrar, que acabou o nosso tempo. Tá. Eu fico até aberto meu convite, se você puder, semana que vem. Vamos. Eu adoraria terminar essa conversa com você, porque dá pra conversar uma hora sobre isso tranquilo. Tem vários tópicos aqui. Tá. Se você estiver disponível, tá Fechou. Convidado. Eu volto. Só pra encerrar aqui um último pedaço em cima do que você tá falando, né? O roteiro do Falcão Maltês. Do Humphrey Bogart, né? A história de como foi escrito esse roteiro é engraçadíssima. Acho que era o Selznick. Eu acho que era o Selznick. Mas eu não tenho certeza agora, porque eu li isso em algum livro muitos anos atrás sobre história do cinema americano e ficou na minha cabeça. Mas há muitos anos eles estavam tentando adaptar o livro Falcão Maltês para fazer um filme. E sempre não dava muito certo, né? E aí, finalmente, o produtor, né, que estava com os direitos do livro, né, deu para assistente dele e falou, faz um favor, pega esse livro e divide ele só em pontos. Ele queria basicamente uma escaleta, né? Pega o livro, né, e aí pega cada frase, né, cada página do livro e transforma em uma ação e deixa as falas, né, transforma isso numa escaleta. E ela fez. E por uma ironia do destino, né, o diretor leu aquilo e falou, esse roteiro tá muito bom. E aquilo deu a base do roteiro do filme. Mas era o livro, entendeu? Porque é um livro curto, né? É um livro de 10 páginas. Você faz isso e vira um filme de 90 minutos. Isso, né? isso. Então, eu sempre lembro dessa história, né? Quanto menos você mexer, né, às vezes no material original, melhor fica, né? Porque se era bom pra começar, né? Não precisa mudar muito, né? Porque você já fazia sucesso antes. Augusto, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Hoje, Obrigado pelo convite, quero voltar. Então, fechou. Semana que vem a gente fala aqui dos outros tópicos
erros, né, de roteiristas iniciais. Se quiser trazer uns também, eu acho ótimo. Tá bom. A gente vai discutindo eles aqui no programa. Tá bom. Gabriel Pazotto, muito obrigado por ter feito o trabalho técnico aqui, sonoplastia do programa hoje. Lembrando que Cine Destilado é toda sexta-feira às 17 horas aqui na Rádio Geek, www.radiogeek.com.br. Tem no Facebook da Rádio Geek. Vocês podem procurar o meu Instagram e o meu canal no YouTube também, @James_Salinas. Muito obrigado e boa noite, boa sexta-feira.